Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam assistindo esse vídeo. É sempre um prazer em tê-los aqui comigo. Sou Marcelo Pereira, eu sou do canal Marcelo Pereira falando sobre Umbanda. Eu sou médium bandista e professor universitário da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O nosso tema de hoje é a origem da Umbanda, né? Como é que surgiu a Umbanda, como se desenvolveu a Umbanda até chegar nos dias de hoje. A Umbanda é uma religião brasileira e ela vai buscar aliar conhecimentos de outras religiões. Verdadeiramente, a Umbanda, ela se utiliza de elementos e dogmas das religiões de matriz africana, do espiritismo e da pagelança indígena. Podemos seguramente afirmar que a Umbanda foi formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir da síntese com movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. Usei o termo formada propositadamente. Foi de propósito que eu usei esse termo. Por quê? Pois, como veremos no correr aqui da nossa exposição, ela não foi criada, pois não se pode criar aquilo que já existia antes. É considerada uma religião brasileira por excelência, com um sincretismo que combina o catolicismo e a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. A religião surgiu no território que hoje faz parte do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A Umbanda teve a sua origem lá no Rio de Janeiro. A Umbanda é carioca. O dia 15 de novembro é considerado aqui pelos umbandistas como a data de fundação da Umbanda e foi oficializado no Brasil no dia 18 de maio de 2012 pela Lei 12.644. Em 8 de novembro de 2016, após estudos do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais por meio de um decreto. Vamos estudar um pouquinho o que seria o termo Umbanda. Umbanda ou Embanda também é uma expressão que inicialmente foi utilizada. São expressões originárias da língua Kimbunda de Angola, cujo significado é magia, a arte de curar. Como se vê, a Umbanda apenas foi formada, mas não criada, já que ela já existia anteriormente na Angola, como manifestação do espírito para a cura, objetivando, evidentemente, a cura, não só a material, mas também a espiritual. É certo que com a escravidão, meus irmãos, foram trazidos para o Brasil os africanos, os quais mantiveram aí suas tradições, sua cultura e sua religião. Houve uma verdadeira oportunidade dos brasileiros e também dos portugueses de terem contato com a rica cultura africana, ancestral, com forte carga espiritual, fundada fortemente em preceitos do bem coletivo. Isso é muito importante, né? Não o bem individual, né? Mas sim o bem coletivo. Isto representou uma contradição ao individualismo até então existente. É evidente que os portugueses, colonizadores do Brasil, não aceitavam tais práticas, ou seja, por desconhecimento ou até por maldade. Associaram-nas à magia chamada de magia negra, denotando aí o
forte traço, né, racista reinante à época. Os negros escravizados, então, passaram a cultuar os santos católicos, né, até por uma imposição dos senhores de engenho, que insistiam que eles deveriam abandonar as práticas e a cultura de origem. Para vocês verem, meus irmãos, terem uma ideia como foi forte a intenção de quebra de cultura. Os escravos eram selecionados e normalmente iam para as senzalas aqueles provenientes de diversas regiões da África. Procuravam, assim, os senhores do engenho não juntar os escravos da mesma região, para que não se pudessem comunicar, já que não falavam a mesma língua, de modo que não se rebelassem contra os senhores de engenho. Foram separados os pais dos filhos, as esposas de seus maridos e assim por diante, todos vendidos como mercadorias. Mas os negros escravizados foram mais espertos. Não deixaram de cultuar os seus deuses, vale dizer, os orixás. Apenas utilizaram do sincretismo, de modo a associar os santos católicos aos orixás. Dessa forma, quando os senhores de engenho encontravam os escravos rezando, por exemplo, para São Jorge, ainda que em sua língua de origem, vale dizer, no Iorubá, acreditavam que haviam se convertido ao catolicismo. Só que, na verdade, logo abaixo da imagem do santo católico guerreiro, havia a imagem de Ogum, orixá guerreiro, e que, por sua semelhança ao santo católico, fora com ele sincretizado. Mas, meus irmãos, esse é assunto e matéria que devemos abordar com mais detalhes em outra oportunidade, quando nós tratarmos aqui do sincretismo. O fato é que o termo Umbanda remete à ideia de que há uma banda, que há um grupo de pessoas ligadas a um. Este um é Deus. A religião de Umbanda, diversamente do que se possa pensar, ela é monoteísta, vale dizer, acredita em um único Deus, supremo, criador de tudo e de todos. Há também a suposição de uma origem em uma mantra na língua andâmica, cujo significado seria conjunto das leis divinas ou Deus ao nosso lado. Também era conhecida a palavra Imbanda, que significa arte de curar, o culto pelo qual o sacerdote curava, sendo que a Imbanda quer dizer o além onde moram os espíritos. Vamos falar um pouquinho da história da Umbanda. É impossível não falar da história da Umbanda no Brasil, não é verdade? Como eu disse, ela foi formada no Brasil, mas não criada, porque ela já existia, manifestação de espíritos para a prática da caridade, para a cura, já existiam antes do surgimento da Umbanda propriamente dita no Brasil. E é impossível falar de Umbanda, da história de Umbanda, sem falar da pessoa de Zélio Fernandinho de Moraes, que nasceu em 10 de abril de 1891, no distrito de Neves, município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aos 17 anos, quando ele já se preparava para ingressar nas Forças Armadas, através da Marinha, ocorreu um fato curioso. Começou a falar em tom manso e com sotaque diferente de sua região, parecendo aí um senhor de bastante idade. A princípio, a família, que era católica, achou que houvesse algum distúrbio mental e encaminhou para o seu tio, Dr. Epaminondas de Moraes, médico, psiquiatra e diretor do hospício
da Vargem Grande. Após alguns dias de observação e não encontrando os seus sintomas em nenhuma literatura médica, sugeriu à família que o encaminhasse a um padre para que pudesse ser feito então um ritual de exorcismo, pois desconfiavam, ele especificamente desconfiava, que seu sobrinho estivesse possuído por um demônio. Procuraram então um padre da família que, após fazer o ritual de exorcismo, não conseguiu nenhum resultado. Passado algum tempo, Zélio então foi acometido por uma estranha paralisia, para a qual os médicos não conseguiam encontrar a cura. Tempos depois, num ato surpreendente, Zélio ergueu-se do seu leito e declarou: "Amanhã estarei curado." No dia seguinte, começou a andar como se nada tivesse acontecido. Nenhum médico soube explicar como se deu a sua recuperação. Sua mãe, Dona Leonor de Moraes, levou Zélio a uma curandeira chamada Dona Cândida, figura conhecida na região onde eles moravam, e que incorporava o espírito de um preto velho chamado Tio Antônio. Tio Antônio recebeu o rapaz e, fazendo suas rezas, lhe disse que possuía o fenômeno da mediunidade e deveria então trabalhar com a caridade. O pai de Zélio de Moraes, Sr. Joaquim Fernandinho Costa, apesar de não frequentar nenhum centro espírita, já era adepto do espiritismo, praticante do hábito da leitura espírita. No dia 15 de novembro, então, de 1908, por sugestão de um amigo de seu pai, Zélio foi levado à Federação Espírita de Niterói. Chegando na federação e convidados por José de Souza, que era o diretor dos trabalhos naquela ocasião, diretor da mesa de trabalho, da mesa espírita, sentaram-se então à mesa. Logo em seguida, contrariando todas as normas do culto ali realizado, vale dizer, não deixar uma sessão após ter sido iniciada e não utilizar elementos materiais para o trabalho, Zélio levantou-se e disse que ali faltava uma flor. Foi até o jardim, apanhou uma rosa branca e colocou-a no centro da mesa, onde se realizava o trabalho. Inevitavelmente, isto causou uma tremenda confusão, já que assim que Zélio incorporou um espírito, ao mesmo tempo, diversos médiuns presentes apresentaram incorporações de caboclos e de pretos velhos. Foram então severamente advertidos pelo dirigente dos trabalhos. A entidade, incorporada em Zélio, então perguntou: por que repelem a presença dos citados espíritos, se nem sequer se dignaram a ouvir suas mensagens? Seria por causa de suas origens sociais e da cor? Após um vidente ver a luz que o espírito irradiava, pergunta: por que o irmão fala nestes termos, pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala deste modo? Responde então a entidade que já estava incorporada em Zélio. Ou melhor, já ainda o médium pergunta: por que fala deste modo? Se estou vendo, ele era vidente, que neste momento estou me dirigindo a um jesuíta e a sua veste branca reflete uma áurea de luz. E qual o seu nome, meu irmão? O espírito incorporado então em Zélio responde: se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios,
devo dizer que amanhã estarei na casa deste aparelho, para dar início a um culto em que estes pretos e índios poderão dar sua mensagem e assim cumprir a missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. E se querem saber meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O vidente ainda pergunta: julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto? Ele então responde: colocarei uma condessa em cada colina, que atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Depois de algum tempo, todos ficaram sabendo que o jesuíta, que o médium verificou pelos resquícios da veste no espírito em sua última encarnação, era um padre, o padre Gabriel de Malagrita. Então, era um espírito de um padre que se manifestava com o arquétipo de um caboclo, afirmando ser um caboclo. Mas isso também é um tema que nós vamos deixar por uma outra aula, quando vamos estudar os arquétipos. No dia 16 de novembro, então, de 1908, na rua Floriano Peixoto, número 30, Neves, São Gonçalo, Rio de Janeiro, aproximando-se ali das 20 horas, estavam ali presentes os membros da Federação Espírita, parentes, amigos e vizinhos, e do lado de fora, uma multidão de desconhecidos. Pontualmente, então, às 20 horas, o caboclo das Sete Encruzilhadas desceu e, usando as seguintes palavras, iniciou o culto. Aqui inicia-se um novo culto, em que os espíritos de pretos velhos africanos, que haviam sido escravos e que desencarnaram, não encontraram campo de ação nos remanescentes das seitas negras, já deturpadas e dirigidas quase que exclusivamente para os trabalhos de feitiçaria. E os índios nativos da nossa terra poderão trabalhar em benefício dos seus irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, a raça, credo ou posição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, será a característica principal deste culto, que tem base no Evangelho de Jesus e como Mestre Supremo, nosso Senhor Jesus Cristo. Após estabelecer as normas que seriam utilizadas no culto, e com sessões diárias das 20 às 22 horas, determinou que os participantes deveriam todos estar vestidos de branco e o atendimento a todos seria gratuito. Disse também, melhor dizendo, que estava nascendo uma nova religião e que esta chamaria-se Umbanda. O grupo que acabara de ser fundado recebeu o nome de Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. E o caboclo das Sete Encruzilhadas disse as seguintes palavras: assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda acolherá aos que a ela recorrem. Nas horas de aflição, todas as entidades serão ouvidas, e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais, mas ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas, e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. Assim respondeu às perguntas de sacerdotes que ali se encontravam em latim e alemão. O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado,
passou a atender outras pessoas que haviam neste local, também praticando suas curas. Nesse mesmo dia, incorporou um preto velho chamado Pai Antônio, aquele que, com fala mansa, foi confundido como loucura do seu aparelho, e com as palavras de muita sabedoria e humildade, e com timidez aparente, recusava-se a sentar-se junto com os presentes à mesa, dizendo as seguintes palavras: nego não senta, não, meu senhor. Nego fica aqui mesmo. Isso é coisa de senhor branco, e nego deve a respeitar. Após insistência dos presentes, fala: não carece preocupar, não. Nego fica no toco, que é lugar de nego. Assim continuou dizendo outras palavras representando a sua humildade. Uma pessoa na reunião pergunta se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra. E ele então responde: minha cachimba, nego quer o pito que deixou no toco. Manda a moleque buscar. Tal afirmativa deixou os presentes perplexos, os quais estavam presenciando a solicitação do primeiro elemento de trabalho para esta religião, vale dizer, o fumo, como havia já explicado na aula anterior a respeito dos instrumentos utilizados pelas entidades para o trabalho. Foi Pai Antônio também a primeira entidade a solicitar uma guia, até hoje usada pelos membros da tenda e carinhosamente chamada de Guia de Pai Antônio. No outro dia, formou-se uma verdadeira romaria em frente à casa da família Moraes. Cegos, paralíticos e médios que eram dados como loucos foram todos curados. A partir destes fatos, fundou-se a corrente astral de Umbanda. 10 anos depois, em 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas, recebendo as ordens do astral, fundou 7 tendas para a propagação da Umbanda, sendo elas as seguintes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. As 7 linhas que foram ditadas para a formação da Umbanda, então são Oxalá, Iemanjá, Ogum, Inhansã, Xangô, Oxóssi e Exu. Zélio nunca usou como profissão a mediunidade. Sempre trabalhou para sustentar sua família e muitas vezes manter os templos que fundou, além das pessoas que se hospedavam em sua casa para os tratamentos espirituais, que, segundo o que diziam, parecia um verdadeiro albergue. Nunca aceitou a ajuda monetária de ninguém. Era a ordem de seu guia-chefe, apesar de inúmeras vezes isto ser oferecido a ele. Na década de 1980, a Umbanda teve seu auge ao ser declarada como religião de muitas personalidades, como os cantores Clara Nunes, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Baden Powell, Bezerra da Silva, Raul Seixas, Martinho da Vila, entre outros. Na década de 1990, então, a Umbanda e outras religiões de matriz africana foram alvo de ataques crescentes de parte de um grupo de neopentecostais brasileiros. Infelizmente, isso, meus irmãos, ainda existe até os dias de hoje, de forma absolutamente injusta, já que a Umbanda somente existe para a prática do bem e da caridade,
prestando auxílio a todos a que ela procuram. Não é uma religião de conversão, meus irmãos, mas sim de acolhimento, de auxílio espiritual. Não é necessário ser umbandista para frequentar um terreiro de umbanda. Para eles, pedem ajuda várias pessoas de diversos segmentos religiosos que, em busca de aconselhamentos, passes e curas espirituais, procuram os terreiros e são acolhidos, não convertidos. Passar a integrar a Umbanda na condição de assistência, ou seja, quem são as pessoas que compõem a assistência? São aquelas pessoas que ali comparecem para acompanhar os trabalhos com assiduidade, ou mesmo para integrar o corpo mediúnico na condição de médio, de Cambone. Vou explicar depois, futuramente, com mais detalhes esses termos. É questão de livre-arbítrio, no que as entidades, o dirigente espiritual ou mesmo a Umbanda não vão interferir. Aquele que assume uma dessas posições de frequentador assíduo, médium, participante da corrente, deve fazê-lo por amor à religião e não por ser forçado ou levado a isso pelo medo ou por qualquer outro sentimento deletério. Vamos então estudar um pouquinho sobre crenças e práticas da Umbanda. A Umbanda pode ter várias vertentes, com práticas diversas, nomeadas de diferentes formas, como por exemplo Umbanda tradicional, primado de Umbanda, Umbanda de nação, Umbanda mista, Umbandomblé, Umbanda esotérica, Umbanda astrológica, Umbanda sagrada, Umbanda da magia divina, Umbanda molocô, Umbanda crística e etc. Essas diferentes vertentes partilham o culto às entidades ancestrais e aos espíritos associados a divindades diversas, que podem pertencer ao catolicismo, a cultos africanos, hindus, árabes, entre outros. Apesar de haver estas diferenças, porque vejam, uma coisa que existe na Umbanda é a liberdade, e se preza muito a liberdade. O culto é ditado pelo sacerdote e pelas entidades que orientam o sacerdote. Mas há na Umbanda algo que nós podemos chamar de espinha dorsal. Elas podem ter um culto um pouco diferente aqui, um pouco diferente ali, mas a espinha dorsal da religião, esta é seguida por todas. Então, são chamados conceitos básicos encontrados entre elas. Vamos apontar alguns deles. Primeiro, um Deus único e onipresente, chamado de Olorum ou de Zambi. Então, como eu disse, a Umbanda é monoteísta. Crença nas divindades ou orixás, entendidos como forças da natureza. Vou gravar um vídeo para explicar a respeito de cada orixá e o que deve ser entendido por orixá. Crença na existência de guias ou entidades espirituais. Futuramente nós vamos também falar sobre os guias que trabalham na Umbanda e cada um deles. A imortalidade da alma ou do espírito. A crença nos antepassados. A reencarnação. A lei de causa e efeito pela qual a toda causa corresponde uma consequência. De modo que todas as nossas condutas têm consequências para nós mesmos, boas ou ruins, na conformidade da nossa atitude. Também se fundamentam na obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como a fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo. Além desses preceitos, também estão a necessidade
da prática mediúnica, como exemplo, servindo de aparelho o médium para viabilizar a comunicação entre espíritos de orixás com os seres humanos. A Umbanda, iniciada por Zélio, teve como tripé básico a incorporação de 3 espíritos, entendidos até hoje como essenciais. Vale dizer, são eles: os erês, que são espíritos infantis de crianças, os caboclos, os nossos queridos índios brasileiros, e os pretos velhos, representando os escravos pretos das senzalas. Observem como é rico este conceito inicial da Umbanda e a sua representação. Então, criança, caboclo e preto velho. O tripé da Umbanda nada mais representa do que as 3 fases da vida do ser humano, vale dizer, do ser encarnado, ou seja, a criança, o adulto e o idoso. A criança, com sua alegria, sua pureza de espírito, sua sinceridade. As crianças nunca mentem, falam exatamente aquilo que sentem. O caboclo, que é o índio brasileiro, que vai à caça em busca do alimento, que sabe guerrear, sabe lutar para alcançar seus objetivos. É forte, nos passa a mensagem de que devemos ser fortes, devemos ser persistentes em nossos objetivos, sem descuidar, evidentemente, do respeito à natureza, pois ele não caça além do necessário para a sua própria subsistência. O preto velho, que carrega toda a sabedoria acumulada no decorrer da vida, a resiliência do povo que muito sofreu no período da escravidão, bem como o conhecimento das ervas, os seus efeitos curativos. Ah, como é agradável se aconselhar com o preto velho! Quanto conhecimento, sabedoria existe em suas palavras, quanto amor e carinho eles expressam. São verdadeiramente os vovozinhos da Umbanda. Em síntese, este tripé da Umbanda representa as fases da existência humana. Originariamente, vamos falar agora sobre o hino da Umbanda, né? Originariamente, com o título Refletiu a Luz Divina, a letra escrita por José Manuel Alves foi musicada por Dalmo da Trindade Reis, maestro-tenente do grande conjunto da Polícia Militar do Rio de Janeiro. No 2º Congresso Nacional de Umbanda, em 1961, no Rio de Janeiro, a música foi aclamada e oficialmente reconhecida como um hino da Umbanda, e hoje é cantada por milhares de umbandistas pelo mundo inteiro, porque, na realidade, a Umbanda não está só no Brasil, ela existe em vários países do mundo inteiro. É claro, meus irmãos, que eu não vou cantar, porque eu sou péssimo para cantar, mas vocês podem ir no Google e procurar hino da Umbanda, ou no Spotify, ou em qualquer plataforma, vocês podem encontrar esse hino da Umbanda. É extremamente lindo. Eu vou só ler para que vocês tenham noção da mensagem que é passada. Então diz o hino da Umbanda, começa assim: refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda. Aruanda seria onde moram os espíritos. Para tudo iluminar. Umbanda é paz e amor. Um mundo cheio de luz. É a força que nos dá vida, a grandeza que nos conduz. Avante, filhos de fé.
como a nossa lei, não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Olha que lindo, meus irmãos, como é que as pessoas então podem ter preconceito em relação à Umbanda? É muita falta de conhecimento, né? Onde uma religião que prega o amor, prega a caridade, né? Onde prega paz e amor, né? A força que nos dá a vida, que leva a bandeira de Oxalá, que é sincretizado na pessoa desse grande Espírito que foi Jesus Cristo na Terra. E não é à toa, meus irmãos, hoje eu estou de branco porque é sexta-feira, e sexta-feira santa, e segundo a doutrina católica, nós temos que praticar algumas condutas, mas na Umbanda, tanto para a Umbanda como para o Candomblé, toda sexta-feira é santa, porque é o dia dedicado ao nosso Pai Oxalá. Então, nós devemos, não por obrigação, não por imposição, mas por respeito ao Oxalá, vestir o branco e não comer carne, que é também uma tradição da Igreja Católica, mas diz respeito tão somente à Sexta-feira Santa, quando os umbandistas e os candomblecistas não comem carne na sexta-feira, em respeito ao Oxalá. E meu saravá fraterno, fico aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, dão um curtir aí, compartilhem para que outras pessoas tenham conhecimento da nossa religião, da religião de Umbanda, que é linda, maravilhosa, cheia de graças, né? Para que nós possamos afastar um pouco esse preconceito enorme que existe justamente por falta de conhecimento. Se inscrevam aí no canal, pessoal, para que quando eu vier a postar novos vídeos, vocês sejam comunicados, sejam informados. Meu saravé fraterno a todos, que Oxalá abençoe a todos nós nesta sexta-feira santa e que cubra com o seu alá, ou seja, o seu manto sagrado, a todos nós, nos protegendo desse vírus, dessa doença que assola a toda a humanidade. Axé, muito axé para todos.